Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre os 4 quadrantes. Os 4 quadrantes na astrologia védica são conhecidos como divisões geométricas que são estabelecidas a partir das casas astrológicas. Então, as casas representam as áreas da vida que indicam algum setor específico, como carreira na casa 10, casamento na casa 7, identidade e corpo na casa 1, amigos na casa 11, e assim por diante. Então, é possível estabelecer uma afinidade de assuntos através dessas casas. E os quadrantes são estabelecidos através dessa afinidade de assuntos. Então, em astrologia védica, nós dividimos os quadrantes de maneira bastante particular. Então, para isso, você deve montar o seu mapa védico para identificar a divisão planetária nos 4 quadrantes. E se você não sabe como montar o seu mapa védico, você pode levantá-lo no software Jagannatha Hora. Se você não sabe soletrar Jagannatha Hora, eu vou deixar na descrição aqui embaixo do vídeo e depois vocês procuram. Mas para fazer esse estudo de quadrantes, você inevitavelmente precisa saber a hora que você nasceu, de preferência com os minutos afinados, porque você precisa localizar a cúspide do signo que ascendia na linha do horizonte, que é a direção leste do mapa, porque é a partir da cúspide do ascendente que você vai estabelecer a tabulação do mapa. Esse estudo de quadrantes, ele funciona efetivamente no mapa das casas, que é conhecido como o mapa Bhava Chalit, ou simplesmente mapa Bhava, que ele vem junto com o mapa natal. E ele não é diferente do mapa natal, ele só vai indicar onde o planeta está na casa, enquanto o mapa natal vai indicar em quais constelações se encontram os planetas. Mas para fazer esse estudo de quadrantes, você deve excluir os nodos da Lua, que são Rahu e Ketu, porque os nodos lunares, eles não são fatores astrológicos concretos. Eles são planetas fantasmas, são pontos matemáticos, ou eclipses. E para esse estudo de quadrantes, você também deve excluir Urano, Netuno e Plutão, porque eles se enquadram como planetas transpessoais, ou transsaturninos. Eles indicam influências externas. Para esse estudo de quadrantes, você deve considerar apenas os planetas que vão do Sol até Saturno, que são os planetas pessoais, que indicam fatores concretos. Então, como que você consegue identificar onde começa e onde termina um quadrante? É muito fácil. Pelo o mapa do norte da Índia, que é o mais popular, você deve primeiro identificar que esse mapa ele gira em sentido anti-horário. Então, aqui se encontra o ascendente no diamante superior, o descendente no diamante inferior, o fundo do céu, o Vimankuli, no diamante da esquerda e o meio do céu no diamante da direita. O primeiro quadrante, ele começa na casa 12 e termina na casa 2. É esse triângulo superior. E ele indica a individualidade. O eu, o self. O segundo quadrante começa na casa 3 e termina na casa 5,
que faz esse triângulo. Esse quadrante indica a sua família, porque a casa 3 rege irmãos e irmãs, a casa 4 rege a mãe, mas também, por extensão, rege os pais. E a casa 5 rege os filhos. O terceiro quadrante começa na casa 6 e termina na casa 8. E ele indica relacionamentos. E por fim, o quarto quadrante começa na casa 9 e termina na casa 11, que é esse último triângulo maior. E ele indica a sua profissão, a sua carreira, a sua relação com o mundo exterior, em oposição ao segundo, que indica a tua relação com o mundo interior, com o que está acontecendo dentro da casa, com os seus entes queridos. E a casa 7 estabelece o terceiro quadrante, então ela indica o que está acontecendo no seu casamento, nos seus relacionamentos, em oposição ao primeiro, que é tudo sobre como você se relaciona consigo mesmo, com o seu corpo. Então, se você tiver uma enorme concentração de planetas no primeiro quadrante, é muito raro uma pessoa ter uma enorme concentração de planetas num quadrante só. Você vai encontrar com mais frequência os planetas espalhados pelo mapa, mas não é raro você encontrar esses mapas em que há uma grande concentração de fatores. Então eu vou dar uma descrição de personalidade para vocês, se baseando em extremos, se baseando num indivíduo que tem uma enorme concentração de fatores numa área específica. Então, se você tem muitos planetas no primeiro quadrante, você é uma pessoa que é autocentrado, que se identifica com o corpo. Então, você pode gostar de malhar, você pode gostar de praticar esporte, você é preocupado com a sua autoimagem. E mesmo que você não esteja sempre na academia, você está sempre preocupado em fazer dietas, ou está sempre preocupado em como você sai nas fotografias. É comum em mapas de nativos em que eles trabalham com o corpo, como atletas, ou pessoas que trabalham com câmera, pessoas que trabalham sozinhas. Então, é bom para você trabalhar de maneira independente. Você ter o seu próprio negócio. Você comprar sozinho o seu próprio carro. Você comprar sozinho o seu próprio apartamento. Você financiar sozinho a mobília da casa. Então, esse nativo aqui não gosta da família dizendo o que ele tem que fazer. É aquela pessoa que não gosta que a mãe fique muito se intrometendo. Ou os irmãos, ou o pai. É uma pessoa que não gosta que a esposa fique falando o que ele tem que fazer. Ou os superiores, os chefes, patrões, patroas. Essa pessoa com concentração excessiva de planetas no primeiro quadrante, ela pode ter problemas com trabalhar em equipe. Ela pode ter problemas em receber ordens, porque normalmente elas são autodirecionadas. Elas são mais difíceis de se dobrarem a críticas. Então, quando você faz mesmo que seja uma crítica construtiva com essa pessoa, ela vai ser um pouco mais
inflexível em acatar aquelas críticas. Ela pode até ouvir por educação, porque a gente vive num mundo em que a diplomacia é necessária, mas ela dificilmente vai seguir os conselhos ou vai acatar a crítica daquela pessoa. Para essa pessoa ela mudar as atitudes dela, vai ter que partir dela mesma. Para essa pessoa mudar a maneira que ela se relaciona, a maneira que ela vê o mundo, as visões políticas dela, vai ter que partir dela mesma. Então ela é uma pessoa autodirecionada e pode ser um pouco difícil para você estar constantemente em relacionamentos, porque você vai querer mandar na relação. E isso é ruim para a natureza de relacionamentos. Então, a pessoa que se relacionar com esse indivíduo, ela vai se sentir constantemente que está numa relação de vassalagem e sucerania. Que a outra pessoa, ela quem dá a palavra final. Ou se essa pessoa ainda mora perto da família, os familiares podem senti-la um pouco mais agressiva, mais irritável. Pode sentir que ela não interage muito bem com as outras pessoas. Se essa pessoa trabalha numa corporação pública, os colegas de trabalho podem senti-la que ela não sabe lidar muito bem com críticas. Mas a nível pessoal, ter uma excessiva quantidade de planetas no primeiro quadrante é bom quando você quer fazer uma carreira sozinho, quando você gosta de fazer todas as coisas sozinhos. Então, se você não se incomoda com isso, porque normalmente elas não vão se incomodar, elas podem prosperar muito ao longo da vida, através de esforços pessoais, através de mérito pessoal. Agora, se o segundo exemplo, se esse nativo tem muitos planetas no segundo quadrante, esse vai ser um nativo que ele não gosta muito de estar fora de casa. Ele não gosta muito da vida pública. Ele pode até ser uma pessoa pública, mas as aparências enganam. E quando você olha o mapa natal, você vai constatar que de fato as aparências enganam, porque a pessoa pode ter uma postura de ser popular, mas ela internamente vai se sentir mais confortável de estar em casa com a família. Então, esse segundo exemplo é de alguém que é motivado pelos irmãos e as irmãs, que é motivado pelos pais, que é motivado pelos filhos. Então, para esse indivíduo aqui, se ele brigar com os pais, com os filhos, ele vai ficar muito mal. Ele vai sentir que a vida dele é um barco desgovernado. Então, se você quer se casar com uma pessoa que seja mais família, case-se com uma pessoa com uma excessiva quantidade de planetas no segundo quadrante, porque ela vai ser mais caseira. Ela vai apreciar mais comer em casa do que comer em restaurantes, do que estar entre amigos. Ela vai apreciar mais estar no ambiente doméstico. Então, não significa que elas não sejam prósperas e que elas não tenham sucesso na vida. E isso é um mito que existe em relação ao segundo quadrante, de que, se você tem fatores astrológicos excessivamente,
que você vai ser uma pessoa... que você não vai ser uma pessoa bem-sucedida. Mas isso é mentira. Porque elas podem sim ser bem-sucedidas, mas é de preferência que elas trabalhem em casa. Que tenham um escritório em casa. Que tenham outras pessoas da família cuidando dos interesses dela, como finanças, alimentação, limpeza. Ela vai se sentir mais confortável dessa maneira. Para um terceiro exemplo de alguém que tem uma grande quantidade de planetas, né, na casa 6, 7, 8, que vai compreender o terceiro quadrante. O terceiro quadrante representa a direção oeste, que são as outras pessoas. Então, se você é um daqueles que tem muitos planetas no terceiro quadrante, você vai encontrar alguns astrólogos por aí dizendo que a sua vida está fadada. Mas quando eu falo fadada, não significa fadada ao sucesso ou fadada ao fracasso. Não vamos dar juízos de valores. Significa que a sua vida vai estar simplesmente fadada. Porque você tem excessiva dependência das outras pessoas. Especificamente da esposa. Então, esse cara aqui, ele vai ser aquele homem que ele é muito sensível ao que as mulheres pensam dele. Ou se é uma mulher que se trata desse mapa, vai ser uma mulher que ela é muito sensível à opinião dos homens, do namorado dela, do marido dela. Então, vocês não gostam de fazer as coisas sozinhos. Vocês têm muito medo de serem abandonados, de serem deixados para trás. Vocês preferem fazer as coisas sempre na companhia da outra pessoa, como ir ao cinema junto, trabalhar junto, mesmo que não necessariamente no mesmo cargo, mas em dividir tarefas com a outra pessoa. Você vai ser motivado pela pessoa com quem você está. E isso não é bom nem ruim, é simplesmente como as coisas são. Então, esses indivíduos aqui, eles podem mudar facilmente o rumo da vida deles por causa do casamento, por causa de um relacionamento. Então, é uma pessoa que vai, com frequência, mudar o jeito de falar quando ela entra num relacionamento. Ela pode mudar o ciclo de amizades dela. Ela pode mudar de carreira para melhor se adequar às necessidades da parceira. Então, quando acontece uma crise dentro do casamento, essas pessoas aqui podem se sentir muito desgovernadas. Então, são aquelas pessoas que, mesmo quando elas estão solteiras, elas sempre buscam relacionamentos. Elas, até mesmo a maneira como elas se demonstram nas redes sociais, é sempre com uma postura de publicar fotos que sejam sensuais, porque esse quadrante ele fala muito de você ser aprazível para as outras pessoas. Então são pessoas que elas se vestem pensando no que os outros vão dizer. Elas tiram foto muito pensando no que os outros vão dizer, enquanto uma pessoa com uma atividade aqui, ela não se importa muito com isso. Até mesmo a maneira que elas escolhem as palavras.
Elas vão sempre pensar nas outras pessoas, elas vão ser mais diplomáticas. Então, se você está procurando alguém que tenha dependência de relacionamentos, procure uma pessoa com muita atividade no terceiro quadrante, porque ela vai despender mais energia para fazer o relacionamento dar certo. Não significa que elas sejam as pessoas ideais para estar num relacionamento. Significa que elas vão investir mais energia para fazer com que aquilo dê certo, mais do que uma pessoa com atividade no primeiro quadrante. Essas pessoas aí, nas primeiras dificuldades, elas já pensam em partir. Vou voltar para a minha vida, vou voltar para a minha academia, vou voltar para o meu universo. Elas não gastam muita energia com a outra pessoa. É a outra pessoa que vai ter que buscá-la. Então, o terceiro, aliás, o quarto exemplo e último é alguém que tenha muitos planetas aqui no quarto quadrante. O quarto quadrante, ele é o quadrante da profissão e da carreira e das ligações externas. Então, eu vou pegar o exemplo de uma mulher, porque vai ser um pouco mais instigador. Para o mapa de uma mulher que tenha muitos planetas, no quarto quadrante vai ser uma mulher que, mesmo que ela se case, mesmo que ela tenha filhos, ela vai ser aquela mulher que, assim que o bebê desmamar, ela já está voltando para a carreira. É diferente de uma mulher com muita atividade aqui. Quando ela tem filhos, ela pode às vezes tirar uma licença do tanto de tempo que ela conseguir, ou às vezes até sair do emprego, que é uma outra coisa que eu esqueci de dizer. A casa, essas três casas aqui, elas têm muito a ver com maternidade e paternidade, e não necessariamente essas. Então, o interesse da pessoa é mais relacionamentos, mas não necessariamente paternidade ou maternidade. Agora, dessa daqui, ela pode ser mais interessada em ser pai ou ser mãe do que às vezes estar num relacionamento. Para algumas pessoas não necessariamente é interessante estar num relacionamento. Às vezes a mulher engravida do cara e cai fora. Ela nem sequer tem muito interesse em tricotar um relacionamento com aquela pessoa. No caso dessas pessoas aqui, essa mulher, assim que a criança ganhar independência, ela já está voltando para a carreira dela. Então, se você está procurando um relacionamento ou constituir família com uma pessoa com atividade no quarto quadrante, pode ser uma má ideia, mas também pode ser uma boa ideia. Pode ser uma má ideia pelo fato de que elas vão estar mais tempo fora de casa. Então, se você é um CEO, alguém que está trabalhando para uma empresa e você está procurando alguém para contratar, contrate alguém com uma enorme quantidade de planetas no quarto quadrante, porque ela vai despender mais energia para a carreira. Então, é aquela pessoa que vai constantemente buscar se aprimorar no mercado de trabalho. Então, tudo para essa pessoa aqui vai ser em prol do trabalho, vai ser em prol de ganhar, vai ser em prol da profissão. Então ela vai aprender um novo idioma para melhor se qualificar no mercado. Ela vai montar
uma rede social, um perfil na rede social para divulgar o trabalho dela. Ela vai entrar num relacionamento, mas ela vai mostrar as fotos, vai colocar um retrato do lado da mesa do trabalho, para que as outras pessoas lá vejam. Então, a motivação maior delas é a carreira. Então, assim, os chefes, patrões, patroas, colegas de trabalho vão ser as pessoas que majoritariamente vão motivar essa pessoa. E isso vai ser ao longo da vida dela. Então, se ela briga com o chefe, ela fica muito mal. Se ela briga com alguém da repartição que ela trabalha, se é um funcionário público, ela vai ficar muito mal. É uma pessoa que leva picuinhas, que leva brigas para dentro de casa. Mas se você está procurando se relacionar com alguém com muitos planetas no quarto quadrante, você deve estar preparado para a ideia de que ela não vai ficar muito tempo em casa, se vocês pretendem morar juntos. Ela vai preferir dar o dinheiro do que ficar o tempo inteiro lá. O tempo dela ela vai preferir gastar lá fora. Então é aquele marido que dá o dinheiro. Ó, toma aí, 5 mil reais para você passar um mês com as crianças. Enquanto isso me deixa em paz no meu trabalho. Então, se você se identifica com essa ideia, ou se você também tem uma excessiva quantidade de atividade no quarto quadrante, pode não ser um problema para você. Mas isso pode ser um problema para uma pessoa de terceiro quadrante. Porque ela vai querer a presença, ela vai querer o contato físico, ela vai querer mais sexo, né? Pessoas com mais planetas nesse quadrante, elas são mais sexualizadas. E para uma pessoa que é quarto quadrante, ela vai resguardar as energias dela para a carreira. Então ela vai falar assim, não, a gente não vai fazer sexo hoje, porque amanhã eu preciso acordar cedo. Então eu vou dormir mais cedo. Então são esses tipos de personalidades diferentes que você consegue estabelecer como aquela pessoa vai manifestar os seus interesses de acordo com a sua área da vida, tá certo? Bem, pessoal, essa foi minha análise sobre os 4 quadrantes. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever aí embaixo, não esqueça de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia toda semana, pelo menos eu tento. Então esteja sempre ligado para você não perder nada. E como sempre, nos vemos na próxima. Obrigado.